Olá gente, finalmente mais um vídeo aqui no canal depois de um mês, mas é porque eu estava lendo esse livrão aqui, que é o Shogun, a gloriosa saga do Japão, de mais de 1000 páginas, né? E eu sou uma pessoa muito lenta mesmo para ler, como vocês já sabem, né? Mas isso é bom porque eu passo um tempinho com o livro, como eu sempre digo aí para vocês, passem um tempo com o livro, gente, porque isso é muito bom, né? E, gente, que livro incrível! Esse aqui é aquele livrão histórico do tipo que eu gosto muito, que eu queria muito ler, porque tem muitos detalhes sobre a época, aqui no caso o Japão feudal, tem muitas aventuras, vai falar sobre samurais, sobre geishas, sobre ninjas, e os personagens aqui são inteligentes. O que eu quero dizer com personagens inteligentes? Sim, é porque eles são inteligentes mesmo, mas também são personagens que nos convencem, né? Então aqui o piloto aqui nos convence que ele realmente é um piloto daquela época devido às suas atitudes, né? O senhor feudal aqui nos convence que ele é realmente um senhor feudal daquela época, por ele ser muito estratégico, enfim. Então isso aqui é um ponto muito forte aqui do livro que eu gostei bastante também. Os personagens aqui são sensacionais, gente. Esse livro aqui vai contar a história do piloto inglês chamado John Blackthorne. Ele vai chegar ali no Japão no início do século 17, num momento ali bem tenso, porque está prestes a acontecer uma guerra entre grandes senhores feudais e ele vai se envolver nessa guerra tornando-se um samurai. E uma coisa que eu gostei desse livro aqui, né, que eu achei um diferencial dele, é que o foco do livro, gente, não é nessa guerra, mas no preparo para essa guerra. Então basicamente todo o livro aqui são os personagens e os senhores feudais tomando decisões estratégicas, né, para que quando essa guerra acontecer eles saírem melhor, né, que o seu oponente aqui. Então assim, para quem gosta de estratégias, esse livro aqui é sensacional, porque o autor trabalhou muito bem nisso, né? As estratégias aqui que eles tomam nos convencem bastante também. Então pense nesse livro aqui como um jogo de xadrez, em que você está posicionando as peças para aquela jogada final, né, para o checkmate, né? É basicamente isso o livro, né? E o John Blackthorne aqui, ele vai ser uma peça desse xadrez aqui. Esse livro aqui foi publicado em 1975, ele teve um sucesso, tanto que ele chegou até a virar uma minissérie de TV na década de 80. Eu fiquei com vontade de assistir essa minissérie, parece bem interessante. Uma curiosidade é que a história desse piloto aqui, desse personagem aqui, ela é baseada na história de um piloto que realmente existiu, que foi o inglês chamado William Adams. Ele foi o primeiro piloto inglês a pisar no solo japonês e também o primeiro ocidental a se tornar um samurai. E a história desse piloto inglês, gente, não apenas inspirou livros como esse aqui, também inspirou vários jogos como esse aqui. Vai um momento nerd aqui meu, né, que é o Nioh. O personagem principal desse jogo aqui é o próprio William Adams indo lá no Japão, enfrentando demônios e coisas terríveis, e ele lá como samurai, tá? O jogo é sensacional. Eu só não zerei ainda, tá, gente? Porque o jogo é muito difícil, mas é muito legal. Bom, gente, então no início aqui do livro, o John Blackthorne ele descobre uma maneira de chegar no Japão através de uns portulanos que ele conseguiu obter. O que são portulanos? Portulanos são cartas náuticas da época aí das grandes navegações que continham informações de como chegar em diversos territórios e lugares que eram mantidos aí em segredo tanto por Portugal como a Espanha, que eram as potências marítimas na época, né? E esses países mantinham em segredo, né, esses portulanos, né, e esses lugares por motivos geopolíticos, né, gente? Lugares como o Japão, gente, a gente tem que entender que despertavam a curiosidade, né, e a ambição de vários navegadores como o John Blackthorne, né, devido às riquezas que eles poderiam encontrar nesses lugares, né? Então ele tinha uma vontade muito grande de ir no Japão, então ele tem essa oportunidade e ele vai. É interessante que ele vai fazer essa viagem passando ali pelo Estreito de Magalhães. Para quem faltou aí as aulas de geografia, é aquele estreito que fica bem no sul aqui da América do Sul. Então ele vai chegar no Japão atravessando todo o Oceano Pacífico, né, que ele leva quase 2 anos para fazer. E ele chega no Japão sob uma forte tempestade, quase naufragando. E quando eles chegam ali no Japão, tanto os marinheiros como o John Blackthorne, eles são socorridos pelos moradores ali dessa vila ali da costa. E eles são presos, gente, porque eles são estrangeiros, são pessoas estranhas, enfim. E é muito importante a gente entender o que estava acontecendo no Japão nessa época que o John Blackthorne chegou lá. O Japão ele era dividido em diversos feudos, 264, isso eu lembro muito bem, né? E cada feudo ele era controlado pelo daimyo, que é o senhor feudal, né?
Havia uma autoridade máxima que era o grande governador que governava todo o Japão, que era o Taikon Nakamura. Taikon é o título, tá, gente? Que é mais ou menos, é como se fosse um general, assim, digamos assim, né? Tinha um imperador, só que o imperador, gente, ele tinha só funções simbólicas, digamos assim. Ele só servia ali para dar títulos e coisas assim, né? Quem governava mesmo, quem mandava mesmo era o Taikon, né? O que acontece é que esse Taikon Nakamura, ele morre, ele tinha um filho, só que o filho dele não tinha a idade suficiente para poder herdar o cargo do pai, né, assumir o cargo do pai. Aí o que o Taiko Nakamura faz? Ele, pouco antes de morrer, ele escolhe 5 senhores feudais, assim, os mais poderosos, para formar um conselho de regentes e governar o Japão até o filho dele atingir a idade necessária, né, para então assumir o cargo, né? E o John Blackthorne, ele chega justamente nessa época, né, nessa época que o Japão era governado por esses regentes. Bom, desses 5 regentes, 2 deles eram os mais poderosos, mais fortes e influentes, né, que eram o Toranaga, né, e o Ishido. Eles eram tão fortes que eles conseguiram praticamente dividir o Japão em 2, nos que estavam do lado aí do Ishido e nos que estavam do lado aí do Toranaga. E eles não se davam bem um com o outro, havia uma rixa entre os dois, um tentava derrubar o outro, enfim. E o Ishido começou a acusar que o Toranaga queria obter, né, o poder máximo, se tornar o grande governador do Japão, usurpando o poder que era de direito do menino, do filho do Nakamura, né? E assim se tornar um shogun, que dá o título do livro. Um shogun significa mais ou menos, gente, o general dos generais, é algo assim. É um título muito poderoso e muito forte, ele é um título acima do título Taikon. E não era qualquer samurai que poderia se tornar um shogun, era só uns samurais que pertenciam a uma linhagem de algumas famílias bem antigas ali do Japão. E o Toranaga, ele pertencia a essa linhagem, então ele realmente poderia se tornar um shogun. Mas ele negava isso, tá, gente? Ele negava que tinha essa ambição, que ele queria usurpar o poder. Se ele realmente estava dizendo a verdade ou não, aí vocês vão ter que ler o livro para descobrir, tá? Então o Ishido começou a colocar os outros regentes contra o Toranaga, né? Usando essa acusação. E o Toranaga começou a ficar isolado. E isso ia provocar uma guerra entre os dois, né? Entre o Toranaga e Ishido, uma guerra inevitável. E o Toranaga vai usar o John Blackthorne como uma arma, então, contra o Ishido, tá? Então é dessa forma que esse piloto vai se aproximar do Toranaga, tá, gente? Outra coisa importante a gente entender aqui também, gente, são os portugueses, que estavam também já presentes ali no Japão nessa época. Os japoneses se tornaram fortemente dependentes dos portugueses, porque praticamente toda a seda que chegava no Japão eram trazidas aí pelos portugueses. Então, por conta disso, os japoneses aturavam a presença dos portugueses lá. Então eles permitiam, por exemplo, que os padres pregassem ali no Japão, né, para os japoneses. E embora os padres falavam que não se metiam na política interna do Japão, eles se metiam sim, né? Eles tentavam converter vários senhores feudais para o catolicismo. Aí eu nem preciso explicar o motivo para vocês, né, gente? E também os padres começaram a ficar do lado ali do Ishido, porque eles achavam que se acontecesse uma guerra, né, entre o Ishido e o Toranaga, o Ishido vencendo seria melhor para eles, né? E os padres portugueses, eles logo ficam sabendo da chegada desse piloto inglês ali. E isso, gente, para eles significa problemas. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque isso mostra que os ingleses conseguiram descobrir uma maneira de chegar ao Japão, que era um lugar que eles mantinham em segredo, como eu já falei para vocês, né? E o outro motivo é que esse inglês, né, que o John Blackthorne, poderia atrapalhar os planos geopolíticos de Portugal ali no Japão, que é o que vai acontecer mesmo, tá, gente? Isso não é spoiler não, tá, gente? Logo no início fica evidente que vai acontecer, né? Aí os padres portugueses começaram então a prejudicar, né, o John Blackthorne, começaram a fazer de tudo para ele continuar ali preso, para que ele fosse condenado, enfim. O John Blackthorne, vendo o perigo, né, devido os padres portugueses ali, o que ele faz? Ele sabe que muitos padres portugueses não eram muito bem-vindos ali, tinha muitos japoneses que não gostavam, enfim. Então ele vai começar a usar isso a seu favor. De que modo, gente? De início, eu não vou explicar porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas falando assim resumidamente, ele vai começar a se aproximar dos aliados de Toranaga, né? Depois o próprio Toranaga
tentando se mostrar que ele pode de alguma maneira ser útil para eles, né? Mostrando o conhecimento que ele tem, o conhecimento geopolítico que ele tem do mundo, o conhecimento das intenções de Portugal ali para o Japão, o conhecimento que ele tem de navegação, de navios, de manuseio de armas de fogo, tudo isso. E o Toranaga, gente, ele vai se mostrar interessado, porque ele vai ver isso como útil para ele poder enfrentar o próprio Ishido, que é o grande inimigo dele, né, usando aí as armas de fogo. É interessante que os japoneses não se interessavam por navegação antes, por armas de fogo, essas coisas. Eles só começaram a se interessar, gente, porque o momento ali começou a ser importante ele se preocupar com essas coisas, né? Então, o John Blackthorne vai se tornar um aliado aí do Toranaga, né? Ele vai tornar o John Blackthorne um samurai, tá? Isso é muito importante aqui também no livro. E é sensacional. Aí vocês vão se perguntar assim, mas como o John Blackthorne se comunicava com os japoneses? Porque ele era um inglês, né? Primeiro, gente, é porque o John Blackthorne ele falava português e latim, né? O motivo aí vocês vão ter que ler o livro para descobrir. E o próprio Toranaga então vai colocar uma intérprete japonesa, né? Que é a Mariko, que é uma personagem incrível. Ela é uma japonesa que se converteu ao catolicismo, então ela aprendeu a falar português e latim. Então, dessa forma, ela vai ensinar o japonês para o John Blackthorne. E ela é uma personagem sensacional. Ela é uma figura feminina muito forte aqui no livro. É a personagem que eu mais me apeguei aqui também, né? Até mais que o próprio personagem principal. E por curiosidade, ela é inspirada numa figura também que realmente existiu, que foi uma japonesa, enfim, que se converteu ao catolicismo. Só que a história dessa japonesa ela é um pouco diferente da personagem aqui, tá, gente? O autor apenas se inspirou nela, tá bom? E prestem muita atenção nela, tá? Porque ela é uma personagem crucial aqui na história, mesmo, tá? Principalmente aqui no final do livro. O livro ele é bem complexo, tem muitos personagens, mas prestem nas atitudes que a Mariko vai tendo aqui no livro, né? O que ela vai fazer, porque ela é muito importante aqui na história, tá, gente? E é sensacional a personagem. E eu quase estava esquecendo de falar, mas a Mariko também é uma samurai, porque também existiam mulheres samurais, tá? Isso é muito legal. Bom, gente, e claro, eu preciso falar um pouquinho da cultura japonesa, que é sensacional, assim, de conhecer detalhes daquela época, dos samurais, das geishas, dos ninjas. Uma coisa legal do livro é essa estranheza que a gente vai tendo aqui ao ler o livro, dessa cultura, né, que já era muito diferente da cultura ocidental daquela época. Então o John Blackthorne tem uma certa dificuldade de se adaptar, de entender, porque os japoneses tinham um jeito muito diferente, uma maneira muito diferente de ver o mundo, de lidar com várias situações aqui, né? Então é legal essa estranheza que a gente vai tendo aqui no livro e a gente vê, junto com o John Blackthorne, a gente tentando entender essa cultura. E é legal assim que não é um mundo que você quer viver. É diferente dos livros de fantasia, por exemplo, como O Senhor dos Anéis, né? Que a gente gostaria de viver na Vila dos Hobbits. Não é um mundo que você quer viver, é um mundo frio, estranho. As pessoas só são suas amigas por interesses. Não que hoje em dia não seja muito diferente disso, mas lá era pior, assim. Lendo o livro, gente, vocês vão entender. E uma coisa interessante que eu achei aqui é que os japoneses são extremamente educados, assim, para tudo. Até para receber uma pessoa, eles têm toda uma cerimônia para receber, né? Enfim, para despedir da pessoa também eles têm toda uma cerimônia, né? E da mesma forma que eles são extremamente educados, eles também são extremamente severos na punição. A única punição que eles conhecem aqui, gente, é a morte. Então, o mínimo erro que você faz aqui, né, de um aliado aqui do Toranaga, né, de um oficial aqui do Toranaga, a punição é a morte. É só essa punição que eles conhecem. Então é um mundo estranho, é um mundo assim que você acaba te prendendo justamente por causa dessas estranhezas aqui também. Bom, voltando um pouquinho sobre essa educação aqui dos japoneses, é tão interessante que eu me lembrei aqui de uma cena, né? Tem um momento aqui que o Toranaga vai se encontrar com o Ishido. Eles precisam se encontrar, né? Mesmo eles sendo inimigos, né? Porque eles fazem parte do Conselho de Regentes, lembram-se disso. Né? Aí tem um momento aqui que eles vão conversar e eles são muito educados um com o outro, mas nas entrelinhas um está ameaçando o outro, um está dizendo que é mais esperto que o outro já previu os planos do outro, tudo isso nas entrelinhas, gente. É muito legal, assim, você vendo essa interação dos dois, assim, muito educado, mas ao mesmo tempo
cara, eles são inimigos, tendo aquele duelo de intelecto entre os dois, né? Porque são personagens extremamente inteligentes, extremamente estratégicos, isso é sensacional aqui no livro. Para quem gosta de livros que tem muitas estratégias, né, esse livro aqui é ideal para você. Então é isso, gente. O livro é sensacional, super indico para vocês. Eu sei que esse livro está esgotado nas livrarias, mas tenta procurar ali na estante virtual. Se não tiver essa edição aqui na estante virtual, que é a edição da editora Sextante, tenta procurar em outro dia, porque sempre tem um sebo que acaba colocando o livro para vender. Tem que ser insistente mesmo, gente. É dessa maneira que eu consegui muitos livros aí que estavam esgotados, tá? Porque o livro é sensacional e estou me perguntando por que esse livro está esgotado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o joinha para ajudar. Compartilhe esse vídeo aí pros amigos aí de vocês, tá? Porque esse livro aqui é sensacional. Eles precisam conhecer esse livro. Até o próximo vídeo e tchau pra vocês.